Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor. Mais um dia nós estamos louvando e glorificando o seu nome, né? Hoje esqueci de trazer minha outra Bíblia, oh meu Deus do céu. Mas hoje, dia que é hoje mesmo? Hoje é dia 31 de março, né? Nós estamos há 354 dias, eu acho 55, não lembro agora, do término da geração da figueira. Dá 1 ano, 1 mês e 25 dias, né? 1 ano. Dá 11 meses e 25 dias. Acho que é isso. Tá lá na minha outra Bíblia, eu deixei lá e aqui tá muita chuva. Mas aqui tava um temporal muito forte. Começou de tarde. Boa noite, Elivanes. Shalom, Andréia. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Boa noite, Rosane. Aqui tá uma chuva muito forte. À tarde ficou menos chuva, mas agora aumentou bastante. Agora que diminuiu, eu pude entrar. Muita coisa aí, né? Paz, Wesley. Shalom, Sandra. Shalom, Poliana. Muita coisa acontecendo, né? Nosso país está de ponta cabeça. Estão querendo instaurar coisas aí terríveis para o nosso país. Paz do Senhor, Larissa. Mas eu confio que Deus vai limpar a nossa terra. Não vamos ter paz, mas Deus vai livrar a nossa terra do que estava. Paz, doutor Ivane. Manaus também foi dita de muita chuva, dia de muita chuva e continua chovendo. Aqui começou a chover umas 6 da tarde. Mas começou bem pouquinho aqui na minha região, né? Mas no resto da cidade aí alagou muito lugar. Mas aqui, como eu estou numa região muito alta da cidade, a região mais alta da cidade, então alagamento não acontece, mas aqui é muito vento. Aqui o problema não é... A chuva também, quando ela vem muito forte, hoje ela veio bem forte. Pior quando ela vem forte com vento, aí é que é duro. Graça e paz, Viviane. Mas o Senhor nos guarda, o Senhor é aquele que nos ajuda. Eu aprendi, irmãos, que nós temos que orar certo. Presta atenção no que eu vou te falar. Aqui também, doutora Ivane, aqui tá muito calor. Aqui tá um calor assim, hoje foi terrível. Onde a irmã acha que vai parar essa guerra com os Estados Unidos? Na guerra de Gog e Magog. Essa guerra não para mais. Essa guerra não para mais. Ela vai até o final, até a vinda de Jesus, quando ele vier em Zacarias 14 e pisar no Monte das Oliveiras. Lá é que ela vai parar. É lá que ela vai parar. A plataforma dela já está pronta, né? A plataforma dela está pronta. Pode dar, sim, uns dias de queda, né? Uns dias de uma falsa paz, mas ela não para. Daqui para frente não para mais. Agora nós vamos afundar, entendeu? Agora nós vamos afundar. Agora é momento... Não, nós vamos... Presta atenção. Essa guerra, ela está alcançando limites. Essa guerra está alcançando... É assim, ó. Por exemplo, eu tenho essa caneta, tá? Eu vou formar ela, um furacão com ela. Então eu começo a rodar ela de pouquinho, né? De repente ela está rodando rápido. E ela já está fazendo vento. É isso que é a situação. Então, isso. Tá começando assim, ó. Ele tá assim. De repente ele vai estar agitado. De repente ele não para mais. Mas enquanto isso, vão existir as agitações e as calmarias. Enquanto isso, o ministério do anticristo é implementado. Entendeu? É implementado até que chegue esse governo do anticristo, esteja nos limites de Gaza, né? Ele vai estar nos limites de Gaza, que fala em Daniel, que ele vai colocar suas tendas palacianas entre o Mar Grande e o Monte Santo do Senhor. Quando chegar neste ponto e que as pessoas acharem que... Porque vão falar muito de paz, né? Shalom, Josi. Mas nós temos que observar que a paz deles é através da guerra, entendeu? Não é a paz que nós estamos achando, não vai ter paz. A Bíblia diz que quando falarem, por que quando falarem?
porque a guerra deles aliás, a paz deles é através da guerra, é através do amedrontamento, né? Então, quando o anticristo estiver com o seu governo colocado na faixa de Gaza, Shalom Josi, Shalom Vanise, colocado na faixa de Gaza, aí vai ser a batalha final de Gog e Magog. E essa batalha está inserido o Irã, que é a Pérsia, está inserido os reis do Oriente, que é, como é que chama? Os reis do Oriente são todos os de olhinhos puxados, tá? Eles são os reis do Oriente, a Pérsia e Gog, que é príncipe de Meseque e Tubal. Gog vai assessorar toda a casa árabe, né? Toda a casa árabe vai estar debaixo de Gog. E aí é quando ele vem contra Israel e o governo do anticristo que vai estar instalado dentro da faixa de Gaza. Aí ninguém vai lutar contra o governo do anticristo. Ninguém vai lutar pelo anticristo, vai lutar pelo governo dele. Não vai lutar. Porque Gog vem vindo. Diz que Deus vai colocar anzol no nariz de Gog e trazer ele para a batalha, né? Trazer ele para a batalha. E é quando Jesus põe os seus pés no Monte das Oliveiras e aí acontece Ezequiel 38. Entendendo? Acontece Ezequiel 38. Então é bem interessante estudar isso, bem interessante mesmo a gente poder ler, entender isso daí. Tem gente que fala tudo ao contrário, sabe? Mas eu estou falando de acordo com o que a Bíblia está dizendo, né? A gente vai estudando, Shalom Etienne, a gente vai estudando e vai colocando na linha, né? Não precisa fazer ginástica mental para isso não, meus irmãos, está tudo aí. As notícias estão afirmando tudo que eu estou falando. As notícias estão afirmando tudo que eu estou falando. Agora, a Igreja de Cristo, ela só sobe antes da ira de Deus. Porque a ira de Deus vai vir antes de Gog e Magog, do final da batalha. Nós temos que entender isso também. A ira de Deus virá antes do final da batalha de Gog e Magog. O mundo vai ser destroçado. O mundo vão ser assim, coisas terríveis que vão acontecer. Paz do Senhor, Tânia. Vão ser coisas terríveis que vão acontecer. Entendendo? Então, nós precisamos estar com a nossa vida em ordem, porque nós não temos mais muito tempo. Nós temos que entender isso. Presta atenção, hoje são 350 e poucos dias do término da geração da figueira. Eu não me lembro agora se 55 ou 56, eu estou sem minha agenda aqui, na corrida eu saio tudo daqui e depois volto tudo para cá. A irmã acredita que pode cair um míssil no domo da rocha e eles construírem o terceiro templo? Pode acontecer. Eu, particularmente, né? Presta atenção, hein? Presta atenção. A Bíblia não fala de 3 templos. A Bíblia fala de dois templos. Um que Salomão, como é que diz? Construiu, boa noite, Alberto, e o outro que Neemias restaurou, né? Mas não fala de um terceiro templo. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que, como é que diz? Que ia cessar o sacrifício, e o sacrifício já cessou. A semana 70 já aconteceu, e as pessoas estão achando que a semana 70 ainda vai acontecer. Boa noite, Meire. Não, essa semana 355, obrigado, Etienne, obrigado. É que aqui tá chovendo, é pra você levar tudo meu lá para dentro. Aí agora que eu vim, esqueci a minha agenda lá. Mas nós temos aí 355 dias. Vamos supor que Deus vai trabalhar no calendário gregoriano, que eu não acredito, né? Esse 355 dias vai dar no dia 23 de março, por aí. Mais ou menos dia 23 de março. E agora vamos supor que Deus vai usar o calendário gregoriano. Então ele vai até dia 28 de maio. Aliás, 14 de maio de 2028. Então nós temos aí quase um ano pela frente a mais, entendeu? Mas digo para você uma coisa, eu não acredito que ultrapasse 2028. Eu não acredito. E não sou só eu, tem vários irmãos pensando a mesma coisa. O Javier Palácio, que eu gosto muito, ele
Ele não trunca a Bíblia, ele fala a Bíblia como ela é. Javier Palacios. O pastor, como é que é o nome dele? Aquele pastor da Assembleia de Deus, que eu gosto muito dele. Oh Deus do céu, ele é escatólogo. E ele também está falando a mesma coisa, que não passa de 2028. E a gente estudando a palavra de Deus e vendo os acontecimentos, e nós temos que saber que o anticristo só tem 3 anos e meio, e nós vamos ser tirados antes da ira. A ira, ela pode demorar... Napoleão, exatamente, esse mesmo, Napoleão. Isso, Napoleão Falcão. Nós, como é que diz? Se nós olharmos, nós estamos aí, nós estamos já na boca de tudo, entendeu? Na boca de tudo. Então, nós temos aqui que colocar nossas vestes em ordem, preparar, porque o Senhor vai nos tirar. Ele não deixou Pode ver que ele não falou da semana 70. Jesus não falou da semana 70. Jesus falou da geração da figueira. Entendeu? Jesus não falou da semana 70. Ele fala da geração da figueira. E a geração da figueira é para quem que é? Para a igreja. É a igreja. Então a igreja precisa estar preparada, porque o tempo, ele deixou escrito o tempo. E a geração é de 70 a 80 anos. E Israel faz, no ano gregoriano, ele faz, de 14 de maio de 2028, ele faz 80 anos. E pelo calendário caraíta é o ano que vem, em torno do dia 23 de março do ano que vem. Então, meus irmãos, nós estamos muito próximos. Nós precisamos colocar a nossa casa em ordem, precisamos colocar a nossa vida em ordem, porque Jesus está voltando. Tem muita coisa para acontecer, elas vão ser rápidas. Aí cai aquela palavra que diz: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Jesus fala isso também. Várias coisas, em 24 de São Mateus, 13 de São Marcos, 21 de São Lucas, é a mesma passagem. Você vai ver que Jesus dá várias dicas. A gente precisa estar ligado, a gente precisa estar com entendimento para entender, entendeu? Aí vem um e fala: não, mas nós vamos passar tudo aqui. Nós vamos passar tudo, mas a ira não é para o povo de Deus. A ira não é para aqueles que estão aguardando Jesus voltar. A ira é para aqueles que desobedeceram a palavra, entenderam? Aqueles que desobedeceram a palavra. Então, nós seremos tirados, nós vamos encontrar com Cristo nas nuvens, antes da ira. Quanto tempo será a ira? Nós não sabemos, mas eu acredito que não é muito tempo não, porque senão aqueles que vão adentrar ao milênio não vão suportar, entenderam? Porque tem ainda os que vão adentrar ao milênio. Tem os que vão adentrar ao milênio, paz de Cristo, TSC, entendeu? Tem aqueles que vão adentrar ao milênio que não vão ter corpos glorificados, vão ser homens e mulheres que lutaram contra a besta, não receberam a marca da besta, e Deus vai guardar eles aqui nos confins da terra. Deus vai guardar eles aqui nos confins da terra. Eles vão, 1/3 da humanidade somente vai sobrar. 1/3 da humanidade vai sobrar. E é quando Jesus põe os seus pés com todos os seus santos no Monte das Oliveiras. A palavra está escrita, não precisa fazer ginástica mental para isso, não. É só você colocar cada coisa no seu lugar. E ler os textos e você vai ver que é exatamente isso daí. Eu estou vendo aí gente falando que nós já estamos no milênio. Meu Deus, como que nós já estamos no milênio? Se a palavra Isaías inteira é praticamente o milênio. Boa noite, Marisa. É praticamente o milênio, Isaías inteiro. Como que nós estamos no milênio se não aconteceu as coisas que estão em Isaías? Entendeu? Então, presta bastante atenção. A gente tem que ligar os ponteiros, né? A gente tem que ligar os ponteiros. Peguei pela metade. Esses que ficam seriam quem? São aqueles que não vão receber a marca da besta. Esses vão ficar guardados por Deus, eles vão ser guardados para adentrarem ao milênio. Gente, eu tenho uma playlist lá no YouTube sobre o milênio. Vão lá, escutem a playlist do milênio, tá tudo lá falado. Escuta lá, tá detalhado o que é o milênio. A hora que você escutar aquilo,
você escutar o que é o milênio, acho que são 20 lives sobre o milênio. É coisa linda. Pois é, o reino milenar está entre nós. Não, ele não chegou ainda, ele vem com Jesus. Jesus toma posse da terra e vem trabalhar o milênio, e vem fazer o milênio na terra, né? Por isso vai ter a batalha do Armagedon no final do milênio, né? Que é quando Satanás é solto. E ele vai enganar as nações de novo. E aí quando Deus faz a última peneira da redenção é feita no milênio. A última peneira da redenção. Aí já não é Jesus que desce, mas é o próprio Pai que desce do céu. E acaba com todo esse pessoal aí, acaba com todos os rebeldes, acaba com Satanás, e aí é feito um novo céu e uma nova terra, onde o mar já não existe. E desce a nova Jerusalém, ataviada, né, como uma noiva para o seu esposo. E Deus vem tabernacular conosco, Deus vem morar conosco na terra, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Os céus e a terra vão ser uma coisa só que os anjos habitam no céu e os homens habitam na terra. É lindo, né? É lindo ouvir isso. É lindo. Então, eu te aconselho, se você quer conhecer o milênio, vá lá na minha playlist Milênio, escute ela, tá? Para você entender direitinho e você ter a esperança, porque a maneira como o pessoal fala, e eu não tô, irmãos, eu não falo, quem já escutou minha live do milênio sabe o que eu tô falando. A gente não faz ginástica mental. Não, a gente vai o que a Bíblia diz. Tem coisas que Isaías você lê e você fala, mas isso aqui não aconteceu ainda. Como é que pode isso aqui? Não aconteceu. Você vai ver que isso é o milênio, é o reino milenar de Jesus. Então nós precisamos nos alegrar, porque nós temos a nossa bendita esperança está chegando. Nós sabemos que vamos passar por situações difíceis, mas o Senhor estará na situação difícil. O Senhor nos guardará na situação difícil. Nós não podemos tosquenejar, nós não podemos dormir, nós não podemos abaixar a nossa fé. Nós temos que estar com a nossa fé em alta. Entenderam? Temos que estar com a nossa fé em alta porque nós temos um reino de Deus, o reino dos céus na terra, que nós vamos herdar. Entendeu? Presta atenção. Então, guarda a tua vida, né? Guarda a tua conduta. Coloca a tua casa em ordem, coloca parâmetros dentro da tua casa. Deixa a tua casa como uma casa de oração, porque Jesus está voltando e ele vai pedir conta de nós e daquilo que nós fizemos, né? Então, coloca a tua vida no altar, coloca a tua vida diante da presença de Deus, não olhe para esse, não olhe para aquele, olha para aquele que te criou, porque ele está vindo aí e não tarda. Jesus não tarda a voltar. Entendeu? Primeiro sobe a igreja, depois ficam aqueles que lutarão para não receber a marca. Não, nós vamos passar por esse problema da marca. Nós vamos passar pelo problema da marca. Está lá em Tessalonicenses. Se não me engano, 2 Tessalonicenses 4. Eu não estou com a minha outra Bíblia aqui. Deixa eu ver se aqui na judaica. Eu estou com a judaica aqui. Eu esqueci de pegar a outra. Deixa eu achar aqui que ela é diferente das outras. Eu me perco nela. 1 Tessalonicenses, acho que é o 4. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu ver, peraí. 1 Tessalonicenses 4. Quer ver, ó? Vamos ver se está aqui. E agora, irmãos, desejamos informar-lhes, Tessalonicenses 4. A verdade sobre os que morreram, de outra forma, vocês se entristeceriam como os demais, que não têm em quem pôr a esperança. Pelo fato de crermos na ressurreição de Yeshua, também acreditamos que Deus, por meio de Yeshua, tomará consigo os que morreram. Ao dizermos isso, baseamos-nos na própria palavra do Senhor, nós os vivos, quando o Senhor vier, com certeza não precederemos os mortos. Porque o próprio Senhor descerá do céu. Presta atenção nisso aqui. O próprio Senhor descerá do céu. O próprio Senhor descerá do céu com voz forte.
ele está falando que o Senhor descerá do céu com voz forte, com o chamado de um dos anjos principais. Com o chamado de um dos anjos principais. Com o chofar de Deus. Os que morreram unidos ao Messias serão os primeiros a se levantar. Então, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos elevados nas nuvens para encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Por isso, encorajem-se uns aos outros com essas palavras. Mas espera aí, deixa eu achar o anticristo aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só achar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Diz assim, eu não estou achando aqui, mas diz assim, que nada vai acontecer sem antes ter apostasia e aparição do filho da perdição. Apostasia e aparição do filho da perdição. Então, duas coisas. Uma nós já temos. Apostasia, as igrejas estão totalmente apostatadas, né? Totalmente apostatadas. O filho da perdição, ele já está aí. Ele já está aí. Ele já está dando as regras do jogo. Ele está comandando o mundo e as pessoas ainda não se deram conta de quem ele é. Eu digo para vocês, eu tenho quase que certeza que é este homem que está aí. Não dou 100%. Mas tudo indica que agora recebi uma postagem que a irmã me colocou dizendo o seguinte, que de um aeroporto americano que já está sendo trocado o nome para o nome do atual presidente, porque ele gosta de ser honrado, venerado, né? Ele gosta de estar em alta. Ele é o centro das atenções, entendeu? 2, 3, obrigado, Renata. Porque a solicitação que fazemos, peraí, 1 Tessalonicenses 2:3, é isso? Peraí, deixa eu ver aqui no 2 Tessalonicenses 2:3. Peraí. Não deixe que ninguém vos engane de nenhum modo, é isso mesmo, porque o dia do Senhor não virá antes da apostasia e de ter sido revelado o homem que se separa da Torá e destinado à perdição. Olha que engraçado, olha aqui, ó. Eu estou na Bíblia judaica. Não deixe que ninguém vos engane de nenhum modo, porque o dia não virá antes da apostasia e de ter sido revelado, então tem que ser revelado, o homem que se separa da Torá, o destinado à perdição. Ele se oporá a tudo que as pessoas chamam Deus, ou transformam em objeto de adoração. Paz, Val. Isso daqui, ele está dizendo dos tecnocratas. Não se esqueça que eles estão, e o Trump, ele é a ponta da lança dos tecnocratas. Ele é o homem que vai trazer a imagem da besta. Ele, Peter Thiel, tá? E ele se colocará acima de Deus. Irmãos, outro dia ele falou que ele fazia as vezes de Jesus. Entendeu? Então tem muitos indícios. Eu tenho uma coleção de posts dele que é de assombrar. Entendendo? É de assombrar. Olha aqui, ó. A fim de que se assente no templo de Deus e proclame ser ele mesmo Deus. Esse templo, que templo é esse? Não precisa ser em Jerusalém. Ele tem que se assentar no templo que está dentro de você. Você tem que... Ele vai querer que você entenda que ele é o enviado de Deus, que ele é o Messias. E não se esqueça que Israel cunhou uma moeda, dizendo que ele era o Ciro do século 21. Ele era o Messias. Como Ciro foi, ele também é o Messias. E não se esqueça que o israelita, ele não tem o Messias como divino, não. Ele tem o Messias como aquele que vai resolver os problemas do mundo. Vai resolver os problemas aqui de baixo. É isso que ele tem. Entenderam? Então, presta bastante atenção. É tempo da gente ficar alerta, porque nós já estamos nisso aqui. Nós já estamos vendo o homem da perdição.
nós já estamos vendo quem ele é. Agora, vamos aguardar, né? Eu não posso dar 100%, mas eu vejo nele o homem que tá aí, né? O homem que tá aí, os governos, né? O povo coloca a língua para fora para falar dele, né? Nós vimos aí esse final de semana, né? Os mitos, né, daqui do Brasil ovacionando ele, e ele vai tomar conta do Brasil, já avisou que vai vir para o Brasil, que já está com as armações dele aí, ele já está com os navios de guerra em volta do Brasil, ele já está aí, é que as pessoas não estão falando, mas eles já estão em torno do Brasil, entendeu? E aí o que acontece? Ele vai tomar conta daqui, ele vai metralhar isso aqui, ele vai arrancar essa gente toda que tá aí. E o brasileiro vai fazer o que para ele? Vai botar a língua para fora para ele pisar em cima. E ele já avisou que o Brasil vai ser uma extensão americana e que a moeda vai ser trocada, vai ser o dólar que vai ser colocado aqui. Irmãos, presta atenção. Até os crentes do Brasil vão ovacionar esse homem. Até os crentes. Agora eu quero ver a hora que, né? Porque nesse momento o nosso terrivelmente crente, né? Terrivelmente evangélico, está trabalhando. Deus está trabalhando na mão de Deus, né? Mas eu quero ver se ele vai continuar com quem ele está trabalhando, porque ele está assessorado pelos americanos. Ele está assessorado pela junta do Trump. E eu quero ver se... Aí é que vai ser a hora da divisão das coisas. Eu quero ver como que ele vai acontecer lá na frente, entendeu? Então, vamos aguardar, né? Vamos aguardar, porque a situação pode apertar para o nosso lado, entenderam? E como já está vários países, né? Já tem países em volta que já estão aqui... Os americanos já estão aí, os soldados americanos já estão aqui na fronteira aqui onde eu moro, no sul do país. O governador daqui já deu autorização para eles agirem dentro do território paranaense, entendeu? E já estão aqui, o Ratinho deu para eles agirem aqui do jeito que eles quiserem. A Força Militar Paranaense já está trabalhando com eles. E já foi dado o recado lá no Planalto Central, que o Exército também, se entrar, eles vão ajudar os americanos. Eles não vão ficar do lado do que está aí. Entenderam como que é a jogada? Entenderam? E vai libertar o povo, de uma certa forma vai. E aí o que vai acontecer? Se possível for, vai enganar até os escolhidos. Se possível for, vai enganar até os escolhidos. Agora é a hora, irmãos, de nós estarmos alertas. Nem tudo que diz que é, realmente é. Nem tudo que brilha é ouro. Presta atenção. Mas é isso aí. Nós sabemos que Jesus está voltando. Nós sabemos que nós temos que ter a alegria do Senhor, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos que nos alegrar para entrar na vida eterna. Se você entrar na choramingueira, você não vai conseguir ir para a vida eterna. Você precisa domar a sua língua. Você precisa domar as suas emoções. Eu vi. O Caiado lançou a pré-candidatura. Eu vi isso. Eu vi isso. E ele também tá ligado com o Trumpão, né? Tá ligado com ele. O Caiado também está ligado. Já vendeu uma parte daí de Goiás para ele. As coisas estão... Pra vocês terem ideia, então... O Trump, ele está pegando pelas beiradas, né? Até chegar em Brasília. Ele não pode chegar em Brasília de uma vez, mas ele está chegando nos estados, entendeu? O Brasil é muito grande, né, irmãos? Brasília foi colocado lá naquele meio mesmo para não chegarem lá, né? Então, mas se ele chegar pelos estados, ele rapidinho chega lá, entendeu? Então, a estratégia já está montada. É que nós não estamos percebendo o que está acontecendo. Boa noite, Miriam. Mas é isso aí, vamos então, deixa eu dar um recadinho, uma irmã no YouTube colocou para eu fazer a live mais cedo. Irmãos, para mim fica difícil fazer a live mais cedo, porque a minha filha chega tarde do serviço, tá?
e eu tenho que atendê-la, fazer meu papel, né? Eu tenho que fazer alimentação, tenho que atender, né? Eu tenho que fazer a minha parte dentro de casa, né? Nós somos uma família e cada um age de uma forma. Então eu venho aqui às 9 horas, que é o horário também que ninguém me chama no portão. É o horário que ninguém me procura, já tá todo mundo indo dormir, que eles dormem, o povo aqui dorme meio com as galinhas, entendeu? E não tem ninguém, porque até as 8h30 tem gente me chamando no portão. Então, às 9 horas eu estou tranquila, já tá tudo em paz, já atendi a minha filha, já tá tomando banho dela, entendeu? Então eu venho nesse horário. Não fico cansada. Agora acontece uma coisa muito interessante quando eu vou fazer a live, isso é todos os dias. Eu oro, eu peço a Deus para não acontecer, mas como é que diz? Pois é, eu também, para mim não dá mais cedo. E eu abri a live, parece que vem uma onda de, um peso que vem por cima, tá? É uma coisa incrível, eu oro ao Senhor para isso não acontecer, mas infelizmente a minha pressão abaixa, acontece um monte de coisa, entendeu? Acontece um monte de coisa bem na hora que eu vou abrir a live, mas eu vou clamando a Deus e Deus vai me dando força e eu vou evoluindo na live, tá entendendo? Então, vocês podem me ver com cara de cansada, mas não é por causa da live, não, eu me preparo o dia inteiro para estar aqui, tá? Eu me preparo o dia todo para estar aqui, certo? E eu venho aqui porque Deus mandou eu vir. Mas é o que eu disse. Então a irmã lá no YouTube disse, a irmã fica cansada para fazer, ela faz mais cedo. Não tenho condições. E para que eu possa fazer uma live do começo ao fim, sem interrupção nenhuma, precisa ser esse horário, porque aí eu não tenho mais ninguém me chamando por aqui. Tá todo mundo já recolhido, né? A vizinhança já tá recolhida e eu posso aqui falar em paz, tá certo? Então vamos lá, recado dado, né? Vamos então avançando aqui. Eu vou ler na Bíblia Judaica, que ela está mais bem colocada, mais bem traduzida do que a Bíblia de João Ferreira de Almeida no livro de Provérbios. Eu estou gostando mais da Judaica, tá? Então eu vou ler nela, tá bom? Diz assim, capítulo 13 de Provérbios. O filho que presta atenção à disciplina de seu pai é sábio, mas o escarnecedor não escuta a repreensão. Irmãos, a pessoa que ela é escarnecedora é aquela pessoa que gosta de fazer piadinha por tudo, né? Tem pessoas que amam fazer piada da situação. Tem pessoas que amam fazer piada numa hora difícil. Tem pessoas que amam fazer gozação das pessoas. Isso é inadmissível no meio do povo de Deus. Isso é uma coisa que não se faz assim, mas a gente é alegre. Não, meu irmão, alegria é uma coisa. Alegria é uma coisa, e escarnecer é outra. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, há tempo para rir, há tempo para chorar, há tempo para aclamar e há tempo para agradecer. Há tempo para você brincar com uma situação alegre e há tempo de você se entristecer com a situação triste. Não é fazer da vida um escárnio, presta atenção. Não é fazer da injustiça, exatamente, debochados e zombadores, exatamente. Você está falando uma coisa séria, eles estão dando risada do que você está falando. Você está falando uma coisa que é correta e eles estão debochando. Eles não querem nem ouvir, eles já fazem o deboche para ver se desmonta você e eles saem na boa. Eu sei porque eu convivi com uma pessoa desse jeito 27 anos da minha vida. E eu sempre falava, olha, essa atitude não é boa. Você ri das pessoas que estão na rua não é bom. Você ri do que a pessoa está falando sério não é bom. Cuidado com esse tipo de comportamento, né? Mas é complicado, né? Então, olha aqui, o escarnecedor não escuta a repreensão. O bom homem aprecia o bem que resulta de suas palavras. Olha isso. O bom homem aprecia o bem que resulta de suas palavras. Mas a essência da traição é a violência. Irmãos, toda vez que há uma traição,
comumente a violência. Sabe por quê? Porque a pessoa ela fica com ela trai e ela fica com remorso. E muitas das vezes ela não sabe absorver o remorso dela e ela parte para a agressão. Porque a agressão vai fazer, ela acha que o remorso dela vai desaparecer com a agressão que ela faz a quem ela traiu. A verdade é essa. Falo também porque tenho isso na minha vida, entenderam? O que vigia a boca preserva a vida. Olha isso aqui, o que vigia a boca preserva a vida. Meu irmão, saiba que todas as tuas palavras, todas as tuas palavras, você vai dar conta a Deus delas. Todas as tuas palavras, elas podem atrair o bem ou elas podem atrair o mal. Porque as palavras jogadas no vento, elas vão reverberar. Elas vão trazer para a tua vida bênção ou maldição. Eu tenho experiências tremendas com palavras. Experiências tremendas. Deus me ensinando que a gente não é tudo que você pode falar. Não é tudo que você pode dividir com as pessoas. Não é tudo que você pode externar. Tem coisas que tem que ficar entre você e Deus. Quando Deus opera, aí você externa. Mas enquanto não há operação do Espírito Santo, você fica entre você e Deus. Não pode sair da tua boca. Quando você joga essa palavra no ar, Satanás pega ela. E ele faz estrago na tua vida com ela. Você quer ver uma coisa? Como é que diz? Eu sempre, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu já contei aqui sobre isso. Eu tinha uma dívida, parcela do carro que eu tinha, de um Ford Ka, e eu estava em desespero, porque eu não sabia como que eu ia pagar aquilo. O meu ex não mandava dinheiro, né? E eu desesperada, né? Desesperada, e o banco ligando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada também, aquela coisa. E quando Deus conversou comigo, eu já contei esse testemunho aqui, quando Deus falou comigo sobre que o que eu tinha que fazer para pagar aquele carro, foi às 3 da manhã, eu estava acordada, eu vi a luz do meu quarto acender e apagar. E quando essa luz acendeu e apagou, eu lembrei de Samuel. E eu falei como Samuel, só que eu falei aqui dentro, né? Senhor, fala que eu estou ouvindo. E ali Deus me deu uma instrução do como eu tinha que fazer para pagar as parcelas do carro. E Deus me deu uma instrução. Eu não vou falar tudo porque o pessoal já sabe, já está cansado de saber. Aí o que aconteceu? No final da instrução que Deus me deu, ele falou assim para mim: não abra sua boca até o negócio se concretizar. Presta atenção. Não abra sua boca até o negócio se concretizar. Irmãos, presta atenção. O que é isso? Você tem que ficar em comunhão. Você não tem que ficar bradando por 7 ventos o que Deus falou com você, o que Deus está te dando na tua mão. Você tem que ficar quieto. Porque o inimigo das nossas almas não quer que a gente se dê bem. Não quer, ele quer colocar sempre o rabo dele no meio para que não aconteça o que Deus preparou para a tua vida. Mas você não tem paciência de ficar quieta. Você fala demais da conta e você acaba perdendo a bênção porque você esparrama para todo mundo. Em vez de você ficar quietinha, ouvir Deus falar e clamar ao Senhor: Senhor, prepara essa porta de emprego para mim. Mas aqui, ó, não é aqui, bradando para todo mundo: irmãos, eu preciso, irmãos. Não é assim. Você tem que ficar quieto. Você tem que criar intimidade com o Pai. Deus está te dando as portas e você está perdendo todas elas porque você não para com a tua boca fechada. Deus está querendo criar intimidade com você e você não está entendendo. E você brada para todo mundo. E Satanás, quando você brada, ele escuta. Quando você escreve, ele escuta. Ele vê. Mas quando está aqui dentro, ele não sabe. Ele não sabe. É só você e o Pai que sabem.
E se o Senhor se calar com você, é porque ele está trabalhando. Porque se Deus mostrar o trabalhar dele para o diabo vai colocar o rabo também no meio. Então o que ele faz? Deus trabalha no silêncio. E tem gente que fica desesperada. Ai, Deus não fala comigo, Deus não... Não, meu irmão, Deus está agindo, Deus está fazendo, mas ele está quieto. Para ele trazer a bandeja com o teu presente na mão. Mas você perde tudo, porque você não para com a boca. Esse é o problema. Olha aqui, ó. O que vigia a boca preserva a vida. Mas o que fala demais acaba arruinado. Você perde as tuas coisas, você perde a tua bênção por falar demais. O preguiçoso deseja, mas não possui. Né? Quem tem preguiça deseja, mas não produz. O diligente tem seus desejos realizados. O que é o diligente? É aquele que trabalha, mas ó, boca fechada, ele só fala o necessário. Ele não dá para o inimigo as tuas pérolas. Irmãos, as nossas palavras são pérolas. Os nossos pedidos a Deus são pérolas preciosas, que pertencem somente a nós e ao Pai. Agora você fica jogando as suas pérolas no caminho. Satanás vai lá e pega a tua pérola e põe uma pedra em cima. E aí Deus fala para você: oh, mas a minha filha não vigia, ela não aprende. Ela não aprende, ela não entende que o silêncio é a alma do negócio. O silêncio é a alma do negócio. Irmãos, quando eu aprendi isso, eu era assim também, Larissa. Eu falava para os 7 ventos tudo que eu ia fazer. Tudo que eu ia fazer. Até que Deus me ensinou. Eu perdi duas coisas na minha vida tremendas, porque eu falei demais. E eu perdi. Eu perdi. Eu dei as minhas pérolas pro diabo. Ai, irmã Ruth, mas quando Deus quer, ele faz. Ele faz, meu irmão. Ele faz sim. Mas tem uma coisa. Nós erramos muito. E Deus não pode, como é que diz? Ficar junto de quem erra demais. Deus começa a ter misericórdia de nós. A bênção não acontece. Porque nós não acertamos, nós não entramos na linha do Pai. Nós não seguimos as orientações de Provérbios. Nós pulamos essas orientações e Deus não pode agir. Porque eu falo demais. Presta atenção. A pessoa correta odeia mentiras. Presta atenção nisso aqui. Mas os ímpios são vis e vergonhosos. A pessoa correta odeia mentiras. Mas os ímpios são vis e vergonhosos. Nós estamos vendo aí, né? Nós estamos assistindo um espetáculo, né? Tremendo de impiedade no nosso país. Eles são vis, eles são vergonhosos. Eles estão dizendo que nunca aconteceu os escândalos que estão acontecendo. Eles estão dizendo que não podem abrir investigações porque isso não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada. Eles acham que eles vão tapear quem? Eles vão, até um ponto eles vão, mas Deus está vindo aí para retirar eles daí. A retidão protege aqueles cujo caminho é honesto. A retidão, andar na retidão, protege você que é honesto. Mas a maldade leva ao pecado. Aos que não têm nada e fingem ser ricos. Tem gente que não tem nada, né? Tem gente que não tem nada e finge ser rico. Eu estava vendo esses dias um porteiro de prédio que ele juntou um dinheiro, comprou uns penduricários parecidos com ouro, né? Alugou um iate e convidou uma modelo para ir para o iate dele. E a modelo foi achando que ela ia ganhar uma fortuna. Foi enganada pela aparência. Enganada pela aparência. E aqueles que possuem grande fortuna fingem ser pobres. Irmãos, eu morei numa cidade no estado de São Paulo, não vou falar o lugar, tá? Que
lá era muito agro, né? Muito agrícola essa cidade. E eu estava acostumada em Maringá, que aqui em Maringá todo mundo anda nos trinques, né? Aqui em Maringá o povo anda assim, dá até vergonha de sair na rua, às vezes, porque todo mundo muito bem arrumado, né? E eu não ligo para essas coisas, né? Mas aqui é desse jeito. Você entra numa fila de banco, você não sabe quem é quem na fila do banco, não dá para falar quem trabalha braçal, quem anda numa BMW, não dá para falar, porque não tem quase diferença, que o povo aqui é muito cheio de onda, sabe? Para se vestir. Se vestem como nunca. Mas nessa cidade que eu fui, me chamou a atenção, porque uma vez eu fui num banco lá para abrir uma conta, e eu vi um monte de homens com o dedão, com chinelo de dedo. E eu falei pro meu ex assim, escuta, mas esse povo com o chinelo de dedo no pé, com essas unhas tudo acabada, meu Deus do céu, aqui no banco, na mesa do gerente, ele falou assim, fica quieta, são os homens mais ricos da cidade, são esses daí. Falei, como? Aqui é diferente, aqui não é Maringá, aqui não é Maringá, aqui é, como é que diz, aqui é bruto a coisa, aqui ninguém tem aparência, aqui todo mundo é o que é. Aí quando nós saímos, um dos que eu estava observando entrou numa caminhonete 0 km, com o chinelão havaiano no pé, indo para sua fazenda para tomar conta da fazenda. É isso aqui. Há os que não têm nada e fingem ser ricos. E aqueles que possuem grande fortuna e fingem ser pobres. Meu irmão, tem muita gente que tapeia. O rico pode ter de pagar resgate por sua vida, mas o pobre não recebe ameaças. O rico pode ter que pagar resgate por sua vida, né? Sequestro. Mas o pobre, coitadinho, nem recebe ameaça, porque ele não tem nada. Ele nem assaltado é. A luz da retidão brilha alegremente. Olha que lindo, a luz da retidão brilha alegremente. Mas a lâmpada dos ímpios se extinguirá. Vocês estão vendo as lâmpadas do Planalto Central? Essas lâmpadas que vocês estão vendo aí. Essas lâmpadas que estão dando canetadas em todo mundo, nos pobres coitados caminhoneiros, que estão fazendo essa tragédia toda com o nosso país, a lâmpada deles está para apagar. A lâmpada deles está para apagar. O que vai vir não vai ser melhor, mas vai fazer justiça nesse pessoal. Vai fazer justiça. A insolência só gera contendas. Insolência, irmão. Mas a sabedoria está com os que ouvem conselhos. Que conselhos nós devemos ouvir? Os conselhos da palavra de Deus. Esses os conselhos que nós devemos ouvir. Entendeu? Presta atenção. Mas a sabedoria está com os que ouvem conselhos. Escuta os conselhos da palavra do Senhor. Escuta o conselho que eu, através da palavra, estou te falando. Fecha sua boca. Você te convidaram para trabalhar no emprego? Não conta para ninguém. Não peça oração para ninguém. Não peça. Por que, irmã Ruth, que eu não posso pedir? Se a Bíblia diz que nós temos que pedir oração sabiamente, naquilo que Deus manda. Eu não posso ficar pedindo oração naquilo que Deus não manda. Eu falei isso ontem, estou voltando a falar de novo. Muitas das vezes Deus quer conversar somente você e Deus e mais ninguém. Mas você não entende isso, você não entende, você fica perdendo oportunidades porque você ainda não conseguiu compreender. Você está no fio da misericórdia porque você não consegue alcançar aquilo que Deus quer da tua vida, que é você ter intimidade com o Pai. Nessa tua fechação de boca, tá? Eu nem sei se essa palavra deve ter, né? Nesse fechar de boca seu, e você colocar no Senhor somente a tua mente, e você não falar nada para ninguém, vai fazer o Senhor liberar a sua mão para teu favor. Por quê? Ele vai entender que você creu na palavra dele, que você está confiando nele, que você não precisa de intermediário para que ele te ouça. Entendeu, meu irmão? Presta atenção.
Irmãos, nós precisamos de intermediário, não é bem um intermediário. Ou quando nós estamos muito fracos, presta atenção, ou quando o Senhor nos comunica, você precisa ser protegido por oração, ser coberto por oração. Eu só peço oração quando Deus fala comigo, você precisa de cobertura de oração. Quando tem alguma coisa muito séria, muito grave. Entenderam? Presta atenção. Olha que a insolência só gera contendas, mas a sabedoria está com os que ouvem conselhos. A riqueza obtida de forma inútil míngua. A riqueza obtida de forma inútil. Que tipo de riqueza é essa? Jogo de azar. Loteria federal. É uma riqueza obtida. Ela é obtida sem você fazer nada. Você obtém ela fazendo só um cartãozinho. Deus não está nisso. Aquilo ali, meu irmão, é lavagem de dinheiro. Aquilo ali é corrupção. Aquilo ali é... Muita gente está deixando de comer para botar dinheiro ali. É um dinheiro amaldiçoado. E quando a pessoa pega na mão, o troço vai que nem água. Eu conheci um que ganhou uma fortuna na Loteria Federal. Na época da Loteria Federal. E em questão de 2 anos a pessoa estava vivendo na rua de novo. Entendeu? Por quê? Ela ganhou sem fazer nada, ela não lutou para ganhar. Esse dinheiro, Deus não se agrada. Presta atenção. Mas o que acumula com trabalho duro, a faz aumentar. Irmãos, são conselhos para a vida. São conselhos para a vida. Entendeu? Aqui, a esperança adiada torna o coração doente, mas o desejo alcançado é a árvore da vida. A esperança adiada torna o coração doente, mas o desejo alcançado é a árvore da vida. O que despreza uma palavra sofrerá por isso. Presta atenção nisso. O que despreza uma palavra, o que é isso? O que despreza o conselho? O que despreza aquilo que Deus manda falar, sofrerá por isso. Mas o que respeita uma ordem será recompensado. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Tá entendendo? Eu sei que é difícil porque a gente precisa se apegar, às vezes a gente precisa se apegar nesse e naquele. Não. Você precisa aprender a se apegar no Senhor. Você precisa aprender a levar todas as tuas coisas ao Pai. No momento em que você aprender isso, você vai ver que tua vida vai mudar. Tua vida vai ser outra. Completamente outra. Mas eu também, eu era desse jeito. Eu era desse jeito. Até que o Senhor foi me ensinando, foi me moldando de acordo com o que Ele queria. Entendeu? Foi moldando. E Deus foi abrindo o meu campo de visão. E eu fui compreendendo a vontade de Deus. Eu fui compreendendo aquilo como que é ser, viver diante do Senhor. Olha aqui, ó. O bom senso produz graça. Aliás, o ensinamento do sábio é fonte de vida e permite evitar armadilhas mortais. O ensinamento do sábio é fonte de vida. Tenta se acercar, meu irmão, de pessoas que têm sabedoria, de pessoas que vivem da palavra, vivem pela palavra. Vivem, respiram a palavra de Deus. Mas o tolo alardeia sua loucura. O mensageiro ímpio cai em dificuldade. O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o emissário fiel traz cura. Entendeu? Pobreza e vergonha são para aquele que não foi ensinado, mas quem acolhe a repreensão será honrado. Presta atenção, quem acolhe a repreensão será honrado. O desejo satisfeito é doce para a alma, mas desviar-se do mal é abominável para os tolos. Entendeu? Olha aqui, o desejo satisfeito é doce para a alma,
mas o desviar-se do mal é abominável para os tolos. O que anda com o sábio se tornará sábio, mas sofrerá na companhia dos tolos. Olha isso. O mal persegue os pecadores, mas a prosperidade irá recompensar o justo. O bom homem deixa uma herança para seus netos, mas a riqueza do pecador está reservada para os honestos. Olha isso. O homem bom deixa uma herança para os seus netos, mas a riqueza do pecador está reservada para os honestos. Vocês já ouviram falar em transferência de riqueza? Deus tira do ímpio e passa para o justo? Isso existe. Está aqui, ó. A riqueza do pecador está reservada para os honestos. Presta atenção. Os campos do pobre podem render muito alimento, mas alguns são varridos por causa da injustiça. Olha isso. O que falha em usar a vara odeia seu filho. Nós temos aí, né, uma lei que não pode bater em criança, né? Nós temos uma lei, você não pode surrar uma criança, mas você dá umas palmadinhas, você dá na hora certa, na hora que precisa, é necessário, a palavra de Deus diz. A repreensão, meu irmão, a repreensão na criança faz bem para ela. Aqui, ó. O mal persegue os pecadores, mas a prosperidade irá recompensar o justo. O bom homem deixa uma herança para os seus netos, mas a riqueza do pecador está reservada para os honestos. O campo do pobre podem render muito alimento. Olha isso, os campos do pobre podem render muito alimento, mas alguns são varridos por causa da injustiça. Irmãos, tem pessoas que plantam e elas não conseguem colher. Por quê? O que acontece? Injustiça no campo. Não prospera. Não prospera. Deus, uma hora, a terra vai pedir conta e a terra não vai prosperar. O que falha em usar a vara odeia seu filho. Olha isso. Mas o que ama é cuidadoso em discipliná-lo. Bater, irmão, não é surrar. Bater, às vezes, você fazer ele observar. É uma lambadinha que parece que doeu, mas não doeu. Mas ela não vai esquecer mais. Ela vai entender o que é para fazer. Tem pais que não fazem isso com seus filhos. Eu fiz com os meus. Aliás, os meus, só eu olhava, já sabia o que eu estava falando. Só de olhar já sabia. Mas quando precisava passar uma varinha, eu passava. Nunca bati de nada dessas coisas de jeito nenhum. Mas é aquela história, não faça mais isso. Se você fizer, você leva uma chinelada. Você leva uma... É o que está falando aqui. A falha em usar vara odeia o seu filho. Mas o que ama é cuidadoso em discipliná-lo. A pessoa honesta come e se satisfaz, mas a barriga do ímpio está vazia. Meus irmãos, são conselhos da palavra do Senhor, o que está aqui. Aquele que tem entendimento, ouve e pratica. Agora tem o falta de entendimento que ele não quer ouvir, ele não quer observar. Aí a coisa fica difícil. Mas o que eu estou passando aqui para você é exatamente aquilo que está escrito. E estou passando experiências da minha vida para você não perder aquilo que Deus está te dando. Existem momentos que nós devemos estar comunicando aos nossos irmãos. Exatamente, pecado é torturar uma criança, exatamente isso. Tirar sangue de uma criança, isso é pecado. Não, mas você repreender, você colocar de castigo, você dar uma chineladinha de vez em quando, né? Uma coisa leve, é o símbolo da situação. Não é o... A criança, ela chora só de ver o chinelo na mão, né?
Irmão, apanhei muito na minha vida. Minha mãe falava assim, eu prefiro ver você chorando agora do que eu chorar depois. Então, eu vou te bater. Ela saía correndo atrás de mim para me bater e batia. Sabe, batia e eu chorava, não era da dor, eu chorava da situação. Mas eu aprendia, porque quando eu ia fazer de novo eu lembrava. E louvado seja Deus. Não fiquei revoltada, não tive problema nenhum, tô viva, tô com 63 anos, firme e forte. Entenderam? Disciplinei meus filhos. Glória a Deus por isso, disciplinei meus filhos. Entendeu? Se desviou, é a Mafaldinha. Ela veio por aqui por trás, pula aqui em mim e vai para a caixinha dela. E disciplinei meus filhos. Se desviou, foi na idade adulta. Aí eu já não posso fazer mais nada. Mas enquanto esteve dentro da minha rédea, estava ali do jeito que Deus mandava. Agora, nós temos que observar, nós temos que clamar ao Senhor. Nós temos que aprender de Deus como nós devemos nos portar. E Provérbios é um livro exato para isso. Você quer viver bem? Siga o livro de Provérbios. Por isso nós estamos lendo, principalmente para agora, para os últimos dias. Irmãos, agora não é hora de você ficar conversando muito mais com ninguém. Você tem que saber com quem você vai conversar. Você tem que saber com quem você vai expor as suas ideias. É um momento em que nós temos que buscar de Deus quem serão os nossos amigos. Quem serão os nossos confidentes, se é que pode dizer assim. Busca o Senhor e coloca a tua vida em ordem. Busca o Senhor corretamente para você não perder as oportunidades que Deus dá. Vamos falar menos e orar mais. Vamos entregar mais ao nosso Senhor, para que Ele possa nos ajudar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, Te louvando, bendizendo o Teu nome, Te agradecendo, Senhor, porque nós, pela Tua palavra, aprendemos a viver. Nós, pelos ensinamentos que o Senhor nos deixou, aprendemos, Pai, a ser mais que vencedores em Ti. Nós Te louvamos, nós bendizemos o Teu nome, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, Senhor, porque o Senhor avisa o fim desde o princípio. E o Senhor tem nos alertado para as coisas que estão na iminência de acontecer. E nós estamos estudando o livro de Provérbios para nós aprendermos como nos portar nesses últimos dias. Pai, eu te peço em nome de Jesus, ajuda meus irmãos, ajuda a mim, porque nós somos falhos e errantes. Nós somos pessoas complicadas, mas nós temos um Deus que cuida de nós, nós temos um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é através desse Deus, através desse Jesus que morreu para nos salvar, que nós podemos ter entrada nos céus. E o Senhor vem expondo a tua vontade para que nós sejamos vencedores na terra dos viventes. Te agradecemos, Senhor, te louvamos porque tu és o nosso Deus, o nosso Criador. E a nossa vida está inteiramente nas tuas mãos. Te damos glória, no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.